médium Mayra Rocha, muito recentemente, apareceu aí num vídeo do canal Mesa Girante. Claro, ela não deu uma entrevista para o dono do canal, para o Rafael, né? Ela não fez isso, mas o Rafael fez uma análise de uma fala dela, vou mostrar aqui para vocês, que nos pareceu muito interessante essa análise que ele fez. Mas vamos ver aí o que ela vai dizer. Eu já vou adiantar. Ela, de certa forma, duas situações. Primeiro, se referiu àquele suposto médium, esse da confusão aí, do Fantástico, como um irmão de caminhada, como alguém digno de ser levado em conta, digno de ser respeitado, digno de ser acreditado. Respeitado todo mundo tem que ser, mas não necessariamente acreditado. E depois ela, pasmem, né, defende que não importa se a carta é verdadeira ou não, se foi psicografada ou não, desde que a pessoa saia, digamos assim, melhor. Os pais, os parentes, os amigos saiam aliviados, saiam felizes, saiam, às vezes, de uma depressão, de uma tristeza, enfim, todos aqueles quadros possíveis de acontecerem, né, quando se perde alguém querido, né? Perde, entre aspas, que nós sabemos que ninguém perde ninguém, mas é um termo que todos nós utilizamos. Então, vamos ver um trecho, canal Mesa Girante, vocês podem ir lá depois, tá? Conferir toda, tá tudo na internet, ninguém está editando nada, ninguém está pegando trechos aleatórios, eu simplesmente não posso mostrar tudo, senão nós ficaríamos aqui 5, 6 horas, né? Então, está lá à disposição e vocês aí tirem as suas próprias conclusões, tá? Só estamos mostrando para vocês qual é o móvel da nossa estranheza em relação ao trabalho da senhora Mayra Rocha. Nada temos contra ela pessoalmente, sequer a conhecemos, tá? Pessoalmente, não temos nada contra ela. Só que, né, somos daqueles que achamos que o movimento espírita tenha que se preservar, ainda mais depois do que aconteceu, de mais um caso onde as pessoas possam ser enganadas, né, e depois isso vaze novamente para a mídia e novos escândalos aconteçam. Tá? Eu já vou entrar na situação dela em relação a esse teste, a esse exame, porque nós falamos disso há pouco tempo, né? Pouco tempo atrás nós tratamos disso. Mas vamos ver a posição dela sobre esse médium, né? Falso médium, já está mais do que, né? Ficou mais do que claro que realmente era um falso médium, se trata de um falso médium, né? E o seu trabalho e também que pouco importa se a mensagem é verídica ou não. Então, vamos lá. Eu conheci uma mãezinha que recebeu uma carta de um outro médico psicógrafo, um outro irmão de caminhada aí, e ela veio com essa carta na mão porque ela queria que eu atestasse essa comunicação. Porque depois ela tinha renascido das cinzas, segundo ela, e depois que ela chegou em casa, alguns parentes dela fizeram um trabalho de desconstrução da fé dela, dizendo, olha, isso foi pego em internet, ou isso foi dito numa entrevista, enfim. Desconstruíram o formato da carta para ela. E ela entrou num processo de depressão muito grande e veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu pergunto... Primeira pausa. Esse trabalho de desconstrução feito pelos familiares tinha fundamento, uma vez que ninguém é obrigado a sair acreditando, é legítimo que os familiares eventualmente desconfiem da veracidade da carta consoladora. Se os familiares chegaram a essa conclusão ou perceberam que muitas das informações contidas na carta, na suposta carta consoladora, eram informações que estavam na internet, convenhamos. Então havia motivo para, de fato, eles levantarem o questionamento em cima daquela
carta psicografada. Mas como nós vamos ver, Mayra não entra no mérito da veracidade da comunicação. Ela vai desenvolver aqui um comentário que coloca a veracidade da comunicação em um outro lugar, que passa a ter uma importância menor. Isto porque, como foi dito, a pessoa a procurou a fim de que ela fizesse o controle daquela comunicação, beleza? Voltemos à fala. O formato da carta para ela. E ela entrou num processo de depressão muito grande e veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu perguntei para ela, esse médium que te entregou a carta, ele tinha algum outro interesse a não ser a sua consolação? Ela... Essa é uma pergunta que é difícil nós sabermos a resposta, porque nós não temos como entrar na consciência do médium. Porque, a princípio, quando se pergunta isso, se o médium tinha algum outro interesse, qual é a referência aqui? Interesse financeiro, ou seja, algum tipo de retorno material, algum tipo de ganho. Só que, se nós olharmos lá no livro dos médiuns, deixa eu mostrar aqui a parte que eu separei, nós vamos ver que esse retorno que a mediunidade proporciona e que os médiuns interesseiros muitas vezes buscam, não necessariamente é algum tipo de retorno financeiro, de ordem material, a partir de algum ganho que seja negociado. No capítulo 28 do Charlatanismo e do Embuste, a respeito dos médiuns interesseiros, já aqui no item 306, que está aqui na tela, é dito: médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição, no caso aqui, retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Ou seja, as esperanças pessoais do indivíduo movido pelo interesse vão além de algum tipo de retribuição que ele venha a ganhar a partir daquele serviço que oferece. Não necessariamente o interesse se limite apenas a isso, porque o interesse pode estar almejando, por exemplo, coisas como fama, popularidade, reconhecimento. Tudo isso está em jogo, uma vez que esse tipo de trabalho proporciona projeção social. Como eu dizia, tudo isso pode ser muito difícil de ser verificado pelo indivíduo que procura o médium, uma vez que não necessariamente haverá ali qualquer tipo de troca, qualquer tipo de retribuição material em razão da carta consoladora que foi dirigida à pessoa. Feita essa consideração, voltemos à fala para ver o que continua a ser dito. Deixa eu aprontar aqui. Carta verdadeira. Veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu perguntei para ela, esse médium que te entregou a carta, ele tinha algum outro interesse a não ser a sua consolação? Ela disse não. Ele te conhecia? Não. Você sabe qual é a função do médium? A gente não conhece as pessoas que vai travar o nosso caminho, que vão passar, mas nós temos a missão de entregar essas comunicações para mudar as vidas, tanto do encarnado como do desencarnado também, para ter a tranquilidade nos dois planos. E ela ficou escutando, e eu disse, e essa pessoa que desconstruiu? Atenção. Atenção, porque aqui é que vamos encontrar um raciocínio que compromete a necessidade de se controlar as comunicações dos espíritos em razão do que ela diz. Prestem atenção. E ela ficou escutando, e eu disse, e essa pessoa que desconstruiu toda essa visão que você tinha de fé, em que é que ela te ajudou? E ela ficou calada e me escutando, e eu disse, você piorou com isso ou você melhorou? Sua vida seguiu depois que ela tentou desconstruir a carta? E ela disse, não, eu agora nem consigo comer. Então, quem fez pior? O médium que fez o trabalho dele ou a pessoa que é sabedora de todas as coisas e tentou desconstruir a sua fé?
Aí ela sorriu e disse, vou ficar com a minha carta. Eu disse, eu também ficaria. Eu também ficaria. Então, é um processo muito, muito lento. Bom, essa é a história. E o que foi que nós vimos? Diante da possibilidade de se tratar de uma fraude, Mayra não entra no mérito. Mayra não faz qualquer tipo de movimento no sentido de ajudar no controle daquela comunicação. Controle que foi buscado em razão de uma desconfiança legítima. Desconfiança que nasce das circunstâncias, já que não há problema em se fazer o controle de uma comunicação íntima, especialmente se se trata de uma comunicação que não foi recebida no nosso círculo pessoal, até porque o controle da comunicação não serve apenas para identificar a fraude, mas também para identificar mistificação. Controle esse bastante simples, diga-se de passagem, porque bastaria a evocação do anjo da guarda, a fim de que fosse feita apenas uma pergunta. Bastaria uma pergunta para controlar a comunicação. Bem, pessoal, tá aí, né? Quem quiser depois assistir, vale a pena, tá? Podem ir lá no canal dele, fiquem à vontade. Então, o que nós verificamos? Aquilo que nós já jantamos para vocês, né? E que, inclusive, também já comentamos diversas vezes aqui no canal, no nosso estudo que fizemos sobre o livro dos médiuns, de várias obras espíritas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, em 1862, e isso está ligado a uma questão ética muito importante. Como é que alguém que se diz espírita pode apresentar uma dificuldade como essa no que tange à ética? Tá? Então, isso nós consideramos muito grave. Quer dizer, alguma mensagem pode ser falsa, que não tem problema nenhum, desde que a pessoa, então, se sinta melhor. Então, isto é muito grave, um posicionamento como esse, tá? Realmente não só coloca, né, sob suspeição, né, alguém que pensa assim, mas também o próprio trabalho, que inclusive é o mesmo trabalho que ela faz, que é o das cartas consoladoras. Então, vemos que é uma questão aí bastante complicada as que nós estamos vendo. Lançamento da campanha Aceita Mayra Rocha. Aceita Mayra Rocha. Por que nós lançamos esta campanha? Solicitando, convidando, pedindo à médium Mayra Rocha que aceitasse aí o convite de ter a sua mediunidade psicográfica ou psicógrafa examinada, testada, tal como outros médiuns que passaram, né, por esse exame e, inclusive, com bastante sucesso. Porque começou a rolar na internet uma série de vídeos mostrando que o conteúdo das cartas psicografadas por ela, não estou dizendo que tenha acontecido, mas esses vídeos, né, foram parar aí nas redes sociais, que as informações dessas cartas poderiam muito bem ter sido acessadas se utilizando da própria internet, das redes sociais. Né? Não havia nada na carta que não pudesse ser encontrado nas redes sociais. Tá? Não só numa, vários e vários casos. Tá? Então, aquilo nos chamou ainda mais a atenção, uma vez que, primeiro, como vocês viram, ela defendeu um médium que já foi desmascarado, portanto, é um falso médium, né? E ainda defendeu o fato de que, mesmo sendo uma carta falsa, o que vale ali é que a pessoa estava se sentindo melhor. Né? E ainda, de certa forma, criticou quem quis abrir os olhos da pessoa. Né? Quer dizer, invertendo completamente
né, a situação. O errado passou a ser certo. E o certo passou a ser errado. Né? E o que aconteceu depois desta live? Absolutamente nada. Ela foi para as redes sociais, disse que aceitou, teve lá um contratempo realmente com o presidente lá do centro em Brasília, mas isso não é impeditivo de nada. Há vários... esse exame pode ser feito lá mesmo em Brasília, a qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer lugar. Não está dependendo de uma só pessoa. Se o presidente da casa adoeceu, possivelmente não é possível que não haja dentro da casa alguém que possa abrir aquele espaço por algumas horas para que o exame, o teste, seja feito. Então, o exame não foi feito, o teste não foi realizado, o que nós dizíamos à época que, inclusive, seria algo muito bom para a Mayra Rocha. Ela teria a oportunidade de, né, fazer cessar todas as dúvidas, fazer cessar todas as acusações, fazer cessar todos os questionamentos. E nós até dissemos, olha, fazendo o teste, o exame, nós nada mais teremos a dizer, vamos fazer várias lives divulgando o trabalho dela, vamos, enfim, apoiar, né, sem sombra de dúvida, porque vai ali provar, né, vai efetivamente demonstrar, né, que é uma médium autêntica. Né? Por que isso é importante? Isso é importante para que o espiritismo não seja aí, né, mais uma vez, motivo e alvo de ataques em função, né, desses problemas. Porque se ela não tivesse já sendo questionada, talvez nós nem sugeríssemos esse exame para que ela realizasse. Mas não são poucos os vídeos demonstrando que isso que eu acabei de citar para vocês, né? Que as mensagens poderiam muito bem ser encontradas aí, não tinha nenhuma informação que não tivesse lá nas redes sociais, né? Os apelidos, os animais citados, os nomes citados, inclusive quando parentes próximos que não têm redes sociais não são citados. Isso é muito comum, né? Quer dizer, o médium fica restrito ali ao que ele consegue detectar na rede social. Só que, às vezes, esses indivíduos, não estou falando que com a Mayra Rocha tenha, né, seja o caso, mas ficou parecendo. Porque, por vezes, indivíduos que não têm redes sociais e que eram próximos não foram citados. Então, isso levantou essas suspeitas todas. Então, não estamos dizendo, não estamos aqui batendo martelo de nada. Nós estamos apenas dizendo que seria uma ótima oportunidade. Esse vídeo já faz meses, aí, 7 meses, vai para quase aí 1 ano. Por que não foi ainda realizado? Deu tempo suficiente. Né? Então, tá aí, né? Quem quiser acessar essa nossa live, quem não assistiu ainda, né? Se chama Lançamento da Campanha Aceita Mayra Rocha. Agora, eu quero mostrar para vocês que continuam sendo vistos na internet novas denúncias, digamos assim, novos problemas sendo detectados. Alguns desses vídeos, que não foram elaborados por mim, eu coloquei aqui no canal, tá? Vou mostrar para vocês agora 2 deles, né, que colocamos aqui no canal. Vamos lá. Mostrar aqui o primeiro. Bem, o que está dizendo ali, ó? Esse vídeo apareceu aí nas redes sociais e
consta o seguinte questionamento. Veja que ninguém está dizendo, ninguém está afirmando nada sobre a Mayra Rocha. Simplesmente se está perguntando. Qual foi a pergunta feita? Se o espírito está do lado se comunicando, por que a médium já leva anotações feitas em casa? E ali embaixo diz o seguinte, tá meio tapado ali, né? Ah, tá, dizendo que a médium consulta um caderno com anotações para fazer a carta. Então, vamos lá, vamos ver até o fim, vamos lá. Vejam, pessoal, que ela ali está com a mesa dela cheia de papel. Isso não pode acontecer. Um médium que quer ser respeitado como tal, como um médium autêntico, não pode fazer isso. Não estou afirmando peremptoriamente que haja fraude, tá? Mas práticas como essas, situações como essas, não podem acontecer de maneira nenhuma, porque isso naturalmente vai levantar suspeitas. Se ela, porventura, um dia assistir esse vídeo, tá aí um bom conselho. Quando ela fizer as psicografias dela, ela não pode ter nenhum papel do lado. Tá? Então, vamos observar aí novamente. Novamente. Ó, ela tem um caderno, ela folheia este caderno. Veja. Ainda acena com a cabeça, faz um sinal de afirmativo. E aí, né, tá ali desconfortável no pescoço, tal, ganha um tempo para pensar. Fecha o caderno, novamente fazendo um aceno positivo. Começa a psicografar. Pessoal, o que nós estamos falando aqui é algo muito claro, muito óbvio, né? Não tem nada aí de diferente. Agora vamos ver outro vídeo. Vamos lá. O que está dizendo ali? Evitem pesquisas com seus dados. Não envie informações, né? Antes, está tapando ali um pouco, deixa eu ver se eu consigo tirar. Não envie informações antes do trabalho das cartas. Aí, novamente, aí está uma afirmação aqui, ó. Médium faz carta psicografada, é mais ou menos a mesma situação, né? Consultando informações num caderno. Vamos lá, vamos ver novamente. Novamente, cheio de papel ali em cima, o caderno. Também. Realmente é de causar, sim, estranheza. Tá? O movimento espírita não pode correr, mais uma vez, esses riscos. Ah, mas você está colocando a honestidade da Mayra Rocha em xeque. Não, simplesmente, pessoal, honestidade não está impresso na testa. A gente conhece a honestidade pelas ações. E nós já tivemos, como vocês acabaram de ver, esse problema aí do falso médium e outros que também nós sabemos que tiveram problemas, mas que a mídia não noticiou, não teve assim tanto alarde.
Tá? Não foi só este caso aí do Fátima, não. Tá? Foram outros, mas que aí a coisa se resolveu de uma maneira menos midiática. Tá? Chegou a hora de falar sobre este homem, Fernando Bem. Ele se apresenta pelo Brasil como médium espírita. Ficou famoso, consegue lotar um ginásio com centenas de pessoas à espera de uma mensagem de seus parentes mortos. Mas agora a polícia acusa. As psicografias de Fernando Bem são uma fraude. Fernando Bem viaja pelo país e no exterior sempre com um grande público. Ele fica ao centro da mesa, se concentra e começa a escrever, rapidamente. Aqui todas as pessoas esperam uma mensagem de um parente morto. Mas a cada sessão apenas 4, 5 ou 6 pessoas são agraciadas. Nesta cena dá para ouvir as lágrimas da mãe que reconhece as palavras do filho. Deixo a minha querida Winnie com um abraço de saudade, um abraço de esperança e de força para os dias difíceis. Ao meu lado está o seu Paulo, bem amparado. No final, o parente recebe a carta das mãos do suposto médium. Toda essa gente acredita em Fernando Bem porque as cartas dele contêm detalhes que aparentemente apenas o morto poderia conhecer. Um apelido carinhoso, o nome de um parente distante, uma velha história de família. As cartas de Fernando Bem indicam até o CPF do parente que vai receber a mensagem e o número da identidade. Isso era tão estranho que alguns seguidores começaram a desconfiar. Queria muito que isso fosse verdade. Muito. Alex de Almeida Souza perdeu a filha única Larissa quando ela tinha 21 anos. Estas imagens mostram o momento em que Fernando Bem lê a carta durante uma sessão na casa de Fátima. E eu resolvi acessar as redes sociais. Tudo que está na carta, tudo que foi escrito na carta, tem pontos ali, indícios, né, dentro das redes sociais. Na suposta carta da filha Larissa, ela cita o colégio Elite, onde estudou. Tá lá na rede social. Mesma coisa quando ela se refere a uma camisa do Flamengo. Tem uma foto dela com o pai. Na suposta carta, a Larissa também se lembra de Teca e Luna, suas cadelinhas de estimação. Lá estão elas na rede social. Alex, que trabalhou como voluntário para Fernando Bem, diz que o suposto médium sabia com antecedência quem estaria nas sessões. Ele tem a rede social dele, né? E ali tem os seguidores. E nas redes sociais, ele colocava ali os panfletos de evento, olha, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar. E as pessoas iam vendo, iam curtindo e acabando que, ó, eu vou estar. Ele tinha essa informação que as pessoas estariam ali presentes, né? O Fantástico também entrevistou 3 mulheres que se declaram vítimas de Fernando Bem. Salete perdeu o marido, Fernando. Ele chegava em casa, ele vinha e falava baixinho ao meu ouvido. Te amo, te amo, te amo. Ela ficou impressionada quando recebeu a carta de Fernando. O texto começava justamente com a frase: Salete, escuta baixinho no seu ouvido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até que um dia Salete percebeu que as informações na carta estavam todas nas redes sociais. Até aquela frase. E eu comento isso no Face várias vezes. O Fernando Bem, para mim, é um ladrão de almas. Eu me senti enganada e feita de boba. A empresária Isabelle Pala trabalhou como voluntária para Fernando Bem por 2 anos. Numa sessão, recebeu uma carta da avó que já tinha morrido. E também percebeu que as informações estavam todas nas redes sociais. É como se você perdesse o seu parente novamente. Além do dia da data do falecimento, quando cai a sua ficha, que você vê que aquela carta não é do seu parente, do seu filho, da sua avó, bate aquela sensação de perda novamente. Regiane perdeu o marido Cleiton. Ele era meu marido, meu namorado,
o meu amante e o meu amigo. E eu perdi isso. Como que eu vou acreditar numa coisa que não tem nada a ver ali? Como que uma pessoa vai vir e vai pegar nome de internet, porque tem o nome delas todos no Facebook. Tem tudo no Face. Agora você deve estar se perguntando, mas qual é a prova de que Fernando Bem tirou mesmo as informações das redes sociais? Se ele acerta tudo, então ele pode ser um ótimo médium. Um pesquisador descobriu que existem informações erradas nas mensagens de Fernando Bem. E essas informações, não por coincidência, também estão erradas na internet. Os erros são exatamente os mesmos. O pesquisador Guilherme Velho estudou o caso de uma mãe que perdeu o filho. Ela não quer ser identificada nesta reportagem. Ela recebe uma carta do seu filho e na carta o filho fornece o telefone da residência e o endereço. Ela nunca morou naquele endereço e após uma pesquisa descobriram que aquele telefone, aquele endereço estava associado ao nome dela por engano na telelista da internet. Ou seja, esse endereço e esse telefone que ela nunca morou só existe em 2 lugares. Na telelista da internet e na carta do pseudo-médium. Outro caso suspeito. Uma neta escreve do além e erra o sobrenome do avô. Na carta aparece Iguer, mas o certo é Igar. E na hora de que o espírito escreveu o sobrenome do avô, escreveu o sobrenome errado. É claro que foi uma carta copiada de um portal que estava na internet com as informações erradas. As acusações que mostramos aqui fazem parte de uma investigação policial. Fernando Bem já foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa. Encontramos um número gigante de pessoas que tinham tido cartas psicografadas pelo Fernando Bem, que na verdade eram cópias de material que ele retirava das redes sociais. Ele obtinha vantagem através de vendas de livro, através de uma cantina que ele abria, doações diretas em dinheiro, doações diretas em alimentos e também pela denunciação caluniosa, uma vez que toda vez que alguém descobria a fraude e interpelava ele, ele ia a uma delegacia fazer um registro como se estivesse sendo ofendido. E a partir daí inibia as pessoas que descobriam a fraude de denunciá-lo, para ele continuar perpetrando a fraude dele. Em março passado, 97 sociedades e pesquisadores espíritas brasileiros e de fora assinaram um manifesto alertando contra os falsos médiuns. Esse manifesto cita Allan Kardec, o fundador da doutrina espírita. Kardec escreveu que é dever de todo espírita desmascarar os farsantes que se apresentam como médiuns. O Fantástico também ouviu a Federação Espírita Brasileira, que alertou. Isso é um crime que a própria consciência, um momento, vai acusar. Porque é um momento de fragilidade. As pessoas estão buscando um amparo, é como se eu tivesse alguém que estivesse caindo. Eu próximo para ajudar, ao invés de ajudar, eu empurro ela para cair mais. Ontem à noite, Fernando Bem recebeu o Fantástico na Casa de Fátima, o centro que ele dirige no Rio de Janeiro. Antes da entrevista, ele fez uma oração com seguidores. Depois perguntamos a Fernando Bem se ele reconhece as coincidências entre suas cartas e as informações da internet. Eu acredito que a maioria das informações no mundo devam estar na internet em algum lugar. Isso não quer dizer que eu, qualquer outro médium ou canalizador, se utilize disso ou se forneça disso. Fernando Bem diz já ter recebido mais de 5.000 cartas. Chegam a 40 ou 48 cartas. Cada carta em torno de 10, 12 informações. Já são mais de 400 informações. Que eu teria que pesquisar no universo de uma rede social que nós temos no Facebook, com mais de 120 mil pessoas. Saber quem vai à reunião, decorar as informações. E com relação ao caso da menina que escreveu errado o sobrenome do avô? Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de uma atividade de crença, então como é que eu vou te explicar uma coisa? Eu não sei. Eu apenas recebi e coloquei. Mesma coisa com relação ao endereço errado na Telelistas. Também não sei. Como eu disse, como é um ato de fé, eu recebo a informação e coloco. Sobre a acusação de denunciação caluniosa contra os seguidores que desconfiaram das cartas...
Como é que eu estou ameaçando ou agindo de uma forma ruim se eu estou pedindo ajuda à justiça? Muito pelo contrário. É importante que as mães olhem suas cartas, procurem as informações nas redes sociais e denunciem. Procure uma delegacia de polícia, façam uma denúncia, façam uma queixa, porque estão brincando com a dor mais sagrada do ser humano, a dor da morte, a dor da perda de um ente querido. É um ato de fé. Se saíram tristes, que elas possam se renovar a fé em qualquer religião, e peço a Deus que ilumine o coração delas, ilumine o coração para que se sintam em paz. Mas não posso me sentir responsável por algo que eu não fiz a elas. O Guilherme Velho, que você bem conhece, meu amigo, ele me disse que durante esse isolamento, não é? Nós temos visto muitos médiuns recebendo cartas psicografadas pela internet. Nós devemos acreditar em tudo? Aí pergunta o Guilherme, fala, coloque isso para o Divaldo Pereira Franco. Allan Kardec, veja que notável, escreveu esta frase: a mediunidade jamais subirá ao tablado das feiras para ser exibida. Era a expressão do século XIX. Então eu também tenho lido. E me espanta esse exibicionismo, porque a mediunidade é um correio sublime que interessa, por exemplo, a mim e a pessoa a quem eu estou atendendo. Por que tornar público? Para a vaidade, para o aplauso, e depois algumas cartas que parecem muito repetidas a outras e sem uma comprovação, quais aquelas do Chico Xavier. Então nós deveríamos usar o bom senso. Eu sou espírita, mas não sou bobo para acreditar em tudo. O espiritismo é racional e nos exige muita reflexão. Então eu sugiro aos nossos caros telespectadores que antes passe pelo crivo da razão. Observe se o médium não teve uma forma de descobrir os dados através da internet, como alguns que já foram desmascarados, se não recebeu informações. Vou ilustrar. Por exemplo, eu vejo anunciado, tal dia, na cidade tal, o médium fulano estará lá e vai receber mensagens. Eu pergunto, como é que ele sabe? E se os espíritos não forem? Porque os espíritos são livres, eles vão quando querem. E nem sempre eles nos atendem. Às vezes, nós necessitamos da inspiração de um guia espiritual e não vem, porque é uma aprovação para nós. O médium não é um privilegiado, é um espírito endividado, resgatando seus erros através do bem que pratica. Então as pessoas escrevem, se inscrevem e dão material para uma pessoa hábil montar a pseudo-mensagem. E depois ela é fotografada, é aplaudida. Tudo isso é anti-espiritismo. Alguns médiuns no Brasil começaram a usar as redes sociais para fraudar cartas psicografadas. Foram crescendo e começaram a ter um volume de seguidores, abriram canais e essas psicografias ficaram famosas. Eles ganharam fama e são todos charlatães. As mensagens são mentirosas. Alguns anos atrás, eu recebi um telefonema em minha casa de uma senhora do interior que tinha descoberto uma carta dessa recebida pelo médico do Rio de Janeiro. E ela chorava e eu pensei que ela queria autenticar a carta dela. Ela disse que não, eu não queria autenticar. Ela estava querendo provar a mentira. E que alguém tinha que parar aquele rapaz porque ele estava mexendo com a dor mais sagrada do ser humano, que é a dor da perda de um ente querido, e ele não tinha o direito de profanar o nome dos mortos, mentindo em nome deles, dizendo que estava recebendo a carta do além, quando eram informações das redes sociais. Os pais que vão buscar essas cartas, primeiro que não tem a malícia de acreditar que uma personalidade doente, porque os supostos médios que fazem isso, eles são doentes psíquicos, têm desvio de caráter, são sociopatas. Porque eles fazem isso sem sentimento, eles são frios, eles usam as pessoas para ganhar notoriedade, fama e dinheiro, o que é pior. Porque existe um jeito subliminar de fazer a renda, a arrecadação.
E eu vou dizer como é que faz toda a fraude. Como é fácil psicografar cartas do além usando redes sociais. As pessoas que perderam os entes queridos entram. E tem uma num canal que pede que você bote até a fotografia, que você se inscreva, que você bote seu nome, que você diga o nome do ente querido que morreu, que você bote a data, que você põe o nome dele. É o suficiente, gente, para ele entrar no seu Facebook, no da sua família, descobrir os amigos. Você não tem noção de como isso é sério. Ele vai decorar uma ou duas bem, e as outras ele vai fazer genérica. Em algumas ele faz um toque mais assim, de cheio. E as pessoas se impressionam. A gente tem visto de tudo, né? A gente vê hoje, por exemplo, sem crítica, porque eu sou médium, eu não posso fazer isso com outro médium, mas a gente está vendo celeumas e denúncias, né, de que existe muito charlatão aí. A gente vê, por exemplo, médiuns que estão ficando famosos e que trazem mensagens de quem desencarnou. Mas a mensagem não passa de coisas que, segundo pesquisadores, estão nas redes sociais. Aí fala daquelas coisinhas pequenas, mas não tem um desenvolvimento moral, não tem uma revelação real e convincente da projeção do espírito, seja sofrendo, seja crescendo no mundo espiritual. Sabe aqueles dados ricos, morais, que vinham nas mensagens dos grandes médiuns, principalmente Chico Xavier? Você não vê isso mais. Então você está vendo essa pasteurização de dicasinhas pequenas que você encontra em rede. A mediunidade está muito banalizada, né, gente? Ficou muito... Aliás, a treva entrou no lugar santo, como Jesus profetizou. Ficou muito difícil, né? Essa transição horrorosa e lamentável. Mas tudo passa. A enchente vai passar. A enchente poluída vai passar. O rio vai ter o seu curso normal. E a gente vai voltar àquele tempo da delicadeza, o tempo do respeito ao que é sagrado. Não religiosamente falando, mas na reverência moral. Porque a gente admira o que é belo, o que é genuíno, o que é verdadeiro, não é? E se inspira a gente. Mas é por aí. Porque hoje em dia está se colocando coisa, dizendo que é espiritismo do Arco da Velha. Olha, eu recebi já algumas denúncias de que, Medrado, você de vez em quando fala aí no seu programa na Rádio Metrópole das cartas consoladoras, mistificadas, mas você não sabe, isso está se alastrando. Está se alastrando muito. Aí me perguntou, falou de uma médium, uma mulher médium, que eu acho que é de Goiás, né, que também está na mesma toada daquele médium que saiu um escândalo aí no Fantástico, que ele foi denunciado no Fantástico, que captava informações das redes sociais, de Facebook. Olha, eu vou dizer, eu realmente fico passado. E como eu digo aqui outras vezes, eu estou no movimento espírita desde 1976. Década de 80, fazendo palestras já, fazendo meus trabalhos mediúnicos, e não via esses festival, médios que recebiam mensagens, como eu comentei aqui a semana passada. Eram 2, 3, 4, 5. Hoje está um festival. Quer dizer, as pessoas enganando as outras pela dor. Então, quer dizer, aí veio essa coisa dessa senhora, dessa mulher lá de Goiás. Quer dizer, a gente está vendo, arrebentando isso. Tenha paciência, gente. Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? E a doutrina, a fé raciocinada, a checagem. Poxa, não sei. O Kardec, nosso codificador, ele propõe essa questão. Ele pesquisou para que a doutrina espírita pudesse chegar até nós, como filosofia, ciência e religião. O codificador exaustivamente pesquisou o fenômeno. E após a pesquisa do fenômeno, teve consequências morais, comprovado a mediunidade, comprovado a existência do mundo espiritual, comprovado que o mundo espiritual
mantém intercâmbio através dos médiuns pela mediunidade. Aí veio todo o conteúdo filosófico da doutrina espírita, que está nas 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e como aprofundamento, a Revista Espírita, com 12 livros, que era um mensário que iniciou em 1858, em janeiro, e concluiu, depois da desencarnação do codificador, em março, abril de 1869. Então, o Espiritismo é muito profundo, complexo, e precisa ser estudado e aprofundado. E as casas espíritas, muito bem orientadas, elas estão com todos os modelos para receber todas as pessoas para fazer esse caminho, o caminho do conhecimento. Então, eu deixo aqui registrado que vocês que estão em busca, não é? Muitas vezes do consolo, do conforto, precisam se ater a essa informação. E ter como elemento também de análise a questão da pesquisa, se o médium foi pesquisado. Não estamos querendo aqui fazer distinção, mas o médium que foi pesquisado, ele passa a ter, vamos dizer assim, um elemento que lhe dá uma segurança e também uma segurança para as pessoas que o buscam. Então, fica aqui essa dica de você que está vivendo o luto, que todos nós vivemos, procure manter uma análise nesse sentido. Ok? Então, nossa abertura dessa noite é justamente para deixar aqui referenciado que Chico Amor Xavier, foi o padrão, o início para as pesquisas. Está aqui esse livro aqui é de pesquisa. Ok? Então, vocês fiquem atentos para poder ter segurança, não é? Quando eu vou em busca de algo na vida diária, eu tenho que ter segurança naquilo que eu estou buscando. Então, esse é um elemento muito importante, o médium ter sido pesquisado. Esse é um elemento que vocês precisam colocar para fazer uma análise sobre as suas buscas. Ok? Então, eu falo isso em nome de todos os médiuns sérios, os médiuns comprometidos com Jesus, os médiuns comprometidos com Allan Kardec, que tem em Chico Amor Xavier o grande exemplo a ser seguido, o grande exemplo a ser copiado. Ok? Então, a nossa veneração sem endeusamento a Chico Amor Xavier. Por isso que estamos estudando essa obra que chama Entre Duas Vidas. Olá, amigos do Japão, amigos do mundo. Me chegam notícias aqui no Japão, novamente, sobre algumas fraudes cometidas agora por médiuns que buscam informações aí meio ilícitas na internet e se fazendo passar aí por mensagens verdadeiras. Temos que analisar, temos que falar com essas pessoas da melhor maneira possível. O espiritismo no Japão, conversei com algumas lideranças, todos nós repudiamos completamente essas fraudes, se forem comprovadas realmente. Se forem comprovadas, temos que falar com
com essas pessoas da melhor maneira possível. Me coloco à disposição para isso, se for necessário. E vamos ter que, se for realmente um dolo contra a conduta, né? Temos que verificar isso. Logicamente, não temos ainda provas, né, assim, concretas, temos evidências fortíssimas, né? Evidências que realmente estão aí, tem que ser analisadas, né? Mas essa é uma nota de repúdio, né? Uma nota de repúdio que a Associação de Divulgadores do Espiritismo faz, e que nós somos realmente contra essas fraudes, se elas realmente existirem. Tá bom? Então fica essa nota para que todos nós possamos refletir sobre isso. Tá bom? Arigato. Muito obrigado. Claro. O Guilherme, Marcelo acabou de escrever um artigo fantástico sobre as cartas que não consolam, e precisa ser visto esse artigo. E o Guilherme tem sido antipatizado por alguns setores do movimento espírita que sofrem o que eu vou chamar, um termo aqui que me lembra até um dos meus professores de espiritismo, o doutor Francisco Cajazeiras, que está no mundo espiritual, ele chamava de embriaguez evangélica. Algumas pessoas que sofrem da embriaguez evangélica, elas falam que a caridade é não denunciar ninguém. Mas se eu olhar para Atos dos Apóstolos e se eu olhar para os evangelhos, existe uma recomendação lá que diz assim: se o teu irmão estiver em erro, chega para o teu irmão e o chama a atenção. Se ele não corrigir o erro, vai até a igreja e expõe para a igreja inteira o que está acontecendo. Não é uma tarefa fácil. Tem até uma pergunta para o espírito de São Luís, que Kardec questionou sobre isso, sobre a exposição dos erros alheios. Mas as pessoas pensam sempre na caridade para o fraudador e esquecem da caridade para as mães enganadas. Esquecem da caridade para os parentes que estão sendo ludibriados, enganados. Eu ouvi o áudio de uma mãe e foi de cortar o coração. E ela dizia assim: eu estou vivendo um segundo luto, porque eu fui receber uma carta para consolar o meu primeiro luto por ter perdido meu filho. E me consolei. E meu filho voltou do mundo dos mortos ali naquele momento. Mas quando eu descobri que a carta tinha sido copiada de dados da internet, inclusive com o endereço errado, o endereço que a gente tinha estava errado na internet, foi copiado errado na própria carta, eu descobri que meu filho morreu de novo. Então me digam se não é de cortar o coração, você entrar em contato com isso, ela dizendo isso e chorando. E eu chorei ouvindo o áudio, porque a gente, depois que lida com esse trabalho de carta, a gente fica meio manteiga derretida, porque a gente lida com a dor do outro, e esse lugar que é tão sagrado. Então é grave, gente, é grave. E aí a gente vê determinadas lideranças do nosso movimento espírita se comportando como quem diz: não, deixe isso para lá. No futuro, o joio e o trigo serão colhidos, e aí tudo se esclarecerá. O mal se destrói por si mesmo e tudo mais. E aí o Guilherme fica sendo, muitas vezes, atacado, e fica sendo isolado, e fica sendo sabotado, até mesmo em viagens. Por quê? Porque as pessoas começam a achar que ele é só o desmascarador. E o Guilherme não é só o desmascarador, não. Ele escreveu um livro chamado Vida Depois da Vida, que é um livro que exalta a mediunidade autêntica, consoladora. Não é?
Então, eu queria fazer esse registro também. Eu posso falar uma coisinha também, Marcelo, por favor? Claro. Se eu não me engano, no livro dos médiums, o Kardec fala dos falsos médiums e das falsas consolações. E ele diz que quem faz isso precisa ser infamado. Né? E eu acho que a gente precisa mostrar, sim, o que se discutiu um pouquinho antes de começar a live, né? Quando eu estou esperando para que as coisas aconteçam, eu estou sendo extremamente mística, porque eu preciso atuar para melhorar as coisas. Eu não posso simplesmente pedir, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, mas eu não saio para trabalhar, né? Certas coisas, elas dependem do ser. Por isso nós estamos encarnados. E nós estamos encarnados aqui, acredito eu, também para mostrar determinadas coisas que não são corretas. Porque quando eu me abstenho de mostrar aquilo que não é bom, eu estou junto com aquilo que não é bom. A respeito do Guilherme Velho, eu teria para dizer para ele que eu agradeço muito o que ele faz. Porque às vezes que eu li, às vezes que eu ouvi esse rapaz falar, né, eu fiquei impressionada com a capacidade cognitiva dele, com a coragem, porque as pessoas precisamos ter coragem na vida para abrir as porteiras, né? Se nós estamos querendo mudanças, nós precisamos mexer as mãos para fazer essa mudança. E eu acho que ele é um dos líderes a fazer isso. Aqui de Santa Maria, obrigada, Guilherme. O dia que tu vieres, serás muito bem recebido por todos os santamarienses, né? O nosso agradecimento ao teu trabalho, né? E a gente sabe o quanto as pessoas que querem modificar certas coisas são perseguidas. O Magrão, amigo amicíssimo do Marcelo, foi perseguido uma barbaridade. Por quê? Porque ele estava na contramão. E, às vezes, estar na contramão é nos mostrar que nós estamos certos. Guilherme, sob o meu ponto de vista, de uma velha senhora ou de uma senhora velha, parabéns. Tu estás, galopando. Um abraço. Muito bem, eu queria agradecer a todos que estão conosco, lembrar mais uma vez para fazer a inscrição no nosso canal, para deixar o joinha lá, para seguir o nosso canal, para que a gente continue fazendo lives como essa, tratando a coisa com seriedade, tratando os temas espíritas como merecem ser tratados. E para quem acha que divulgar as coisas que são feitas de forma equivocada é algo indevido, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está, você pode ver, né? Escândalos necessários. Os escândalos acontecem, capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles nos trazem um ensinamento que nos mostram que não é para ficarmos escondendo as situações que vamos beneficiar o Espiritismo. Muito pelo contrário, vamos prejudicar inúmeras pessoas. Nosso agradecimento a Maria Cristina Rivet pelos comentários, pela interpolação das ideias. Os nossos agradecimentos também ao Newton por estar mais uma vez conosco. E já fica aqui o convite para o Nilson para fazermos uma revival, uma segunda edição desse tema. Temos muitas questões ainda em aberto que merecem ser tratadas por nós. Newton, vamos deixar o espaço aí para tuas considerações finais, com o agradecimento da nossa equipe. Eu queria dirigir algumas palavras, né, carinhosas à nossa irmã Arlete Guedes, nossa irmã querida. Nós viajamos, sim, por várias localidades do Brasil, mas nós deixamos aos centros espíritas que eles façam as divulgações. Mas a gente sempre recomenda aos grupos espíritas que divulguem assim,
durante o seminário, primeiro a gente não aceita fazer encontros só de cartas. Eu dou palestra, a minha esposa dá palestra, às vezes quando dá para combinar com o Guilherme faz palestra, Paulo Henrique Figueiredo faz palestra, pode ser o Marcelo também, não sei. Quando a gente tem a oportunidade, a gente faz um seminário de estudos, que por ocasião poderá acontecer psicografia de cartas ou não. A gente pede para colocar que o médium se colocará à disposição da espiritualidade, mas sem garantia, porque eu não posso garantir que os espíritos vão escrever. Então eu não posso viajar dizendo, não, o Newton está em tal lugar, vai ter cartas. Eu não sei. Essa vontade não me pertence. Essa vontade e autorização vem do mundo espiritual. Então pode muito bem acontecer de eu ir para o seminário, só fazer palestra e simplesmente dizer, não, gente, não tem cartas hoje. E frustrar muita gente. Nunca aconteceu, claro, porque a espiritualidade tem lá os seus projetos. Mas a grande verdade é que a gente precisa dizer isso para o público. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, amanhã sábado é dia de Casa de Francisco. Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Aí a pessoa perguntou, terá cartas? Aí eu peguei e disse assim, não sei. Eu estarei lá e me colocarei à disposição, mas eu não sei se terá cartas. A resposta da gente é essa, às vezes parece uma coisa meio dura, mas a gente precisa realmente esclarecer. Então, Arlete, fique atenta aí aos grupos espíritas, tá? E que Deus te abençoe, te ilumine, tá bom?